Gravando. Como eu disse na última aula, nós estamos com um tempinho assim a mais em relação ao ritmo que a gente gosta de adotar para todas as turmas, tipo por igual, né? Então, hoje eu vou repetir alguma coisinha da aula passada, é bom que a gente frisa mais, né? E acrescentei mais algumas coisas para ficar assim, aproveitar o tempo e a oportunidade de ver coisas que são importantes para vocês. Eu modifiquei a planilha que eu tinha postado antes para vocês preencherem, vocês devem ter observado, tinha uma planilha que era referida só aos itens da aula passada. Como eu vou aumentar, aí eu senti que seria melhor aumentar a planilha. Aí eu tirei a planilha antiga e coloquei uma nova. Alguns itens da planilha antiga podem ser mantidos, por exemplo, a parte relativa ao componente 1, que é sobre isso, a gente não precisa refazer, não, mas as outras eu vou fazer de novo e acrescentar o que for novidade, tá certo? Tem alguma dúvida? Vocês baixaram a segunda planilha? Se não baixaram, não tem problema, não. Vocês baixam depois, mas a aula vocês vão anotando aí num papel aí, tá certo? Então, o componente 1, que é o resistor, né, que nós fizemos na aula passada, eu vou passar por cima e vou entrar direto no componente 2. O componente 2, deixa eu tirar a caixa preta aqui, é um diodo, vocês lembram? No caso, deixa eu ver aqui qual diodo que é um diodo Zener. A gente fez a experiência de duas formas. A gente polarizou o diodo de uma forma, isto é, ligou a bateria do jeito que está mostrado aqui, ó, o positivo dela via um potenciômetro, ele vai ligado direto a esse terminal, essa parte preta dela aqui, ó. Isso aqui é chamado de anodo. Então, veja bem, o positivo vem, passa por aqui, pelo medidor, e vai para o anodo. O negativo vai para o catodo, que é essa parte que está marcada aqui, ó. Com isso, ele vai apresentar uma resistência, e nós vamos fazer o gráfico que relaciona os valores de corrente e com os respectivos valores de tensão. Aí vocês vão verificar se as tensões ou as correntes, ou I, né, as correntes são altas. Depois nós vamos inverter, nós fizemos na aula passada, a polaridade da bateria e repetir tudo de novo. A gente chama o primeiro caso de polarização direta. A polarização direta ocorre quando eu ligo o positivo no terminal que a gente chama de anodo. E a reversa, ou inversa, é o contrário. Está vendo direitinho aí, senhores? Se não tiver, vocês me falam, porque eu estou imaginando aqui, eu fico falando sozinho. Está vendo certinho, professor. Tá ótimo. Então é isso, gente. Nós vamos fazer com esse diodo e com o outro diodo a seguir, tá? Então, ajustando o medidor aqui, ó, como esse aqui é um medidor de corrente, eu vou ajustar para o lado de cá e vou colocar na escala de 20 miliamperes, olha aí. E o outro, que está em paralelo com o diodo, que eu vou ajustar para 20 volts corrente contínua, porque aí será um voltímetro, e voltímetro a gente sabe, como você sabe, aliás, tem que ser ligado em paralelo para que ele possa medir a tensão. Aí eu vou pôr para simular e vou seguir, eu vou colocar alguns valores aqui, eu já tinha até ajustado o potenciômetro, mas eu vou ajustar de novo a partir de um certo valor aqui, ó, e para cada valor nós vamos ver aqui qual a tensão e a corrente correspondente. Vou começar com 100% do potenciômetro. Bem, com 100% do potenciômetro, esse potenciômetro, gente, é um potenciômetro de 10K, nós temos essa seguinte situação, ó. A corrente que vai circular pelo diodo é uma corrente de 0,86 miliampere.
E a tensão nos terminais dele, 0,39. Eu não sei se foi esse o mesmo valor que deu na semana passada, mas se não for, é pouco diferente, mas vamos considerar esse valor aí. A seguir, eu vou ajustar o potenciômetro de novo e vou colocar 80% da sua resistência. Não importa o valor, não, tá? Que eu colocar aqui, não. Importa a corrente e a tensão, que são os valores, que são os elementos que vocês vão montar o gráfico, vão utilizar para montar o gráfico. Então, para esse novo valor que eu pus lá no potenciômetro, a corrente ficou igual a 1,08 miliampere. E a tensão nos terminais dele, 0,40 volts, 0,4 volts. Observe que, deixa eu só conferir aqui na minha tabelinha, a tensão variou praticamente nada, né? Vamos voltar aqui só para vocês verem que é importante sentir o que a gente está fazendo. Para 100% do potenciômetro, a corrente foi 0,86 e a tensão 0,39. Agora, para 80% do potenciômetro, anota aí, por favor, a corrente passou para 1,08 miliampere e a tensão 0,4. Quer dizer, praticamente não aumentou, né? Que é uma característica do diodo. A tensão varia pouco e a corrente varia relativamente mais. Vamos agora fazer para 60% do valor do potenciômetro. Como eu disse, os valores do potenciômetro precisam ser anotados. A corrente já passou para 1,43 miliampere e a tensão continuou lá no 0,4. Se eu medir numa escala mais adequada, eu vejo, eu tenho uma medida mais precisa. No lugar de 0,4 é 0,405, mas vamos deixar na mesma escala aqui, mesmo sendo a melhor precisão, para não ficar confuso. Então, a corrente foi 1,43 e a tensão 0,4. Fazendo agora para um outro valor, digamos 50% do potenciômetro, olha para onde foi a corrente, 1,72 miliampere. E a tensão, 0,41, aumentou um tiquinho, né? Quase nada. Para um outro valor do potenciômetro, 30% do valor dele, olha aí, a corrente já está lá em cima, 2,86 miliampere. E a tensão, 0,42. Observe que até agora ela quase não aumentou, né? Ela começou lá atrás com 0,39, está 0,42. A corrente tinha começado com 0,86, já está com 2,86. Isso. Outro valor aqui, digamos, 15% do valor do potenciômetro, a corrente nele já chegou a 5,7, ela subiu relativamente muito, principalmente se eu comparar com o valor inicial. E a tensão, 0,44. Também aumentou quase nada, né? Começou com 0,39. Então, temos aí dois valores. Vamos fazer agora para, digamos, 5% do potenciômetro. A corrente chegou a 17,01 miliampere. E a tensão, 0,48. Bem, com esses valores aí da tabela, vocês vão montar o gráfico posteriormente e ver qual é o formato da curva, que é a curva característica dele na polarização direta. Só para dar um breakzinho aqui, eu vou tirar a capa aqui, ó. Nós temos esse diodo aqui, como eu já mostrei, que é um diodo de baixa potência, que é ele que nós estamos estudando, mas eu já até comentei com vocês, existem infinidades de tipos de diodos, né? Esse aqui, ó, tem um encapsulamento meio arredondado, né? Eu não devia ter tirado isso agora, não, porque a gente já está vendo que isso aqui é um diodo Zener, né? Esquece o que eu falei. Esquece, dá um esquecimentozinho aí. Depois eu tiro de novo e comento mais.
Bem, o que eu vou fazer agora? Seguindo o roteiro, né, está sendo pedido aqui para inverter a bateria. Então, já tenho ele aqui invertido. Observe que agora o negativo aqui está sendo ligado no anodo. O diodo continuou na mesma posição. Mas inverti a bateria, então o negativo preto aqui, ó, ele vai para cá, para o anodo, e o vermelho vai para o catodo. Isso é o que nós chamamos de polarização reversa do diodo, certo? Vamos repetir tudo agora, isto é, vamos verificar os valores para traçar a curva característica da polarização reversa. É que agora que a gente vai entender o porquê, né, ele é usado como diodo estabilizador, que vocês vão usar muito durante o curso aí, principalmente na eletrônica analógica. Então, vamos lá, pondo para simular, o potenciômetro continua do mesmo valor, tá? Eu vou colocar aqui 100% do valor dele, começar com 100%, o outro no caso anterior, começando com 100%, vamos começar também com 100% aqui. Olha só, vamos criticar o que está acontecendo aqui, ó. Eu coloquei o mesmo valor do potenciômetro que eu coloquei anteriormente para a polarização direta. No caso da polarização direta, eu obtive uma tensãozinha na ordem de 0,39 volts e uma corrente também bem pequenininha. Agora, só o fato de eu inverter a polaridade, olha só o que aconteceu. Primeira coisa, tudo ficou negativo, né? Porque se eu inverto a polaridade da fonte de tensão, a tensão que o voltímetro vai marcar, ela também fica negativa, cara. Deu 5,07. E a corrente era extremamente pequena, 0,4 miliampere. Posso até colocar aqui, 0,39 miliampere. Então, tem uma tensão aproximadamente de 5 volts nos terminais dele e uma corrente muito pequenininha. No caso da polarização direta, estava o contrário, né? Eu tinha a tensão pequena, a corrente que era grande. Agora, vamos ajustar o potenciômetro para 80%. Olha o que aconteceu aí, ó. A corrente passou para 0,49 e a tensão continuou praticamente o mesmo valor, né? Praticamente não altera. Então, anota aí, a corrente é menos 0,49 e a tensão menos 5,08. Então, nós estamos trabalhando o terceiro quadrante, né? O eixo da tensão e o eixo da corrente são negativos. Vou ser mais rápido aqui, tá, gente? A não ser que vocês precisem mais tempo para anotar aí. Vamos fazer com 50% do potenciômetro. A corrente continua baixinha, e a tensão praticamente não modificou. Então, anote aí, a corrente menos 0,78 miliampere e a tensão menos 5,09. Ajustando de novo o potenciômetro, para agora 30%, a corrente passou para 1,30 miliampere, continua baixinha, e a tensão continua lá, ó, menos 5,10 volts. Para 15% do potenciômetro, a corrente chegou a menos 2,58, e a tensão menos 5,12. Era 5,10, passou para 5,12. Um aumento desprezível, né? Vou fazer uma coisa agora e modificar, tá? Eu vou colocar 0%. Olha o que aconteceu, ó. Sobrecarreguei a escala. Vou usar uma escala maior. Deu erro, tá vendo? O que está significando isso aqui? Que quando eu retiro o resistor, o potenciômetro do circuito, quer dizer, põe um curto-circuito e ligo diretamente a tensão nos terminais do diodo zero, a corrente tende para infinito, o que leva o componente a queimar, na prática. Então, para evitar isso, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar o potenciômetro aqui com um valor diferente de zero. Vou tirar o curto-circuito, mas vou colocar uma resistência baixa.
Então, vou usar 2% só do valor dele. Olha para onde que foi a corrente. A corrente que era 2, alguma coisa, miliamperes, está agora para 18,99. Né? Então, anota aí, por favor. Essa última medida, a corrente é menos 18,99 e a tensão 5,18. Na hora que vocês desenharem o gráfico, vocês vão ver que a curva, ela inicialmente ela fica quase horizontal, dizendo que a tensão pode variar até os 5, alguma coisinha, e a corrente praticamente é nula. De repente, dá uma variação assim. A tensão continua praticamente aquele valor e a corrente ela vai aumentando progressivamente, né? Então, dá um formato de curva interessante, que parece um joelho quando você está sentado, né? Aquela região de transição, onde a curva muda muito, de declividade, é chamada de joelho Zener. Vocês vão usar muito esses termos aí quando estiver estudando propriamente dito esse componente aí. É a característica importante dele que permite que ele estabilize a tensão. No caso aqui, ó, ele vai estabilizar a tensão em 5,18 volts, né? Arredondando 5,1 volt, que é a característica dele. Quer dizer, você pode variar a corrente com esse tipo de polarização dentro de uma faixa, no mínimo até 18,99 miliamperes, que a tensão praticamente fica constante. Deixa eu fazer só mais um caso aqui, não precisa de anotar. Eu vou colocar 1% do potenciômetro aqui, eu fiquei curioso aqui. Ó. Não é uma resistência ainda diferente de zero, mas muito baixa, né? Já houve uma sobrecarga aqui, tá vendo? Olha aí, ó. Ainda não chegou no limite, não. A corrente aumentou mais ainda. Era 18, passou para 37. Era 19, né, arredondando, passou para 37, alguma coisinha. E a tensão continuou praticamente a mesma, lá. Quase nada de variação. Então, essa é uma característica do componente. Eu vario a corrente numa faixa ampla que a tensão é tida como constante, tá? Guarda isso na cabeça de vocês, aí vocês vão usar muito, precisar muito e usar muito. Bem, vamos ao próximo componente aqui agora. Ah, eu queria mostrar aqui, ó, esqueci de tirar essa capinha aqui, ó. Olha aqui o formato desse que nós estamos usando, olha o formato do outro aqui, ó. Então, existe infinidade de formatos, depende de elementos, tipo potência, se for diodo Zener para corrente mais alta, aí tem dimensões maiores para dissipar o calor, né, e o processo de fabricação também. Então, vocês vão ver o diodo Zener de várias formas, e várias potências e várias tensões. Mas, normalmente, não para tensão alta, né, normalmente para tensão mais baixa e, às vezes, para correntes altas. Bem, então vamos ao terceiro componente aqui, que eu não vou dizer qual que é por enquanto. E vamos seguir o mesmo processo, tá? É sempre bom dar uma olhadinha aqui se a bateria está ideal, né, para não ter problema. Então tá, vamos agora ao item 3 da tabela lá, ó, considerando o componente 3. Aqui é miliamperímetro, então vou pôr na escala para começar de 20 miliamperes. E o voltímetro também para começar 20 volts. E vou simular, nesse caso aqui, o potenciômetro de 5K, se vocês quiserem anotar aí. E começando com 100% dele. Deixa eu tirar o sol aqui. 100% dele. Certo? Com 100% dele, a corrente foi... Antes disso, olha aqui. Olha só a polarização. O vermelho está no anodo do componente, tá? Então, se for um diodo, é polarização direta, tá? Vamos lá. Nessa polarização, veja bem, parecido com o caso anterior, tem uma corrente de 1,7 e uma tensão de 0,49. Vou fazer mais rápido aqui, tá, gente? Mas se tiver muito rápido, vocês avisam. 80% do valor do potenciômetro, a corrente passou para
2,12, e a tensão subiu um pouquinho, passou para 0,5. Era 0,49, passou para 0,5. %60 agora. Estava quanto? 80%? Eu vou voltar lá. 80% era 2,12 e 0,50. Agora 60%. A corrente, 2,83. Aumentou um pouquinho. E a tensão aumentou também, mas muito pouquinho. Fazendo agora para 30%. Vamos dar uns pulos aqui. A corrente quase dobrou lá. Aliás, mais do que dobrou, né? Olha, dobrou, né? 2,82 vezes, dobrou a corrente. E a tensão aumentou quase nada. Mas está, quer dizer, não é uma tensão tão baixinha em termos de semicondutores, né? Fazendo agora para 15%. A corrente já está lá, dobrou de novo, lá, 11,17 miliampere. E a tensão aumentou quase nada, nadinha, mas está baixinha ainda. Mais uma medida, vou pôr 5%. Deu um pulo, opa, o que o medidor está falando? Muda a escala. Praticamente dobrou de novo, 33,3 miliampere e a tensão 0,68. Vocês vão observando, gente, que a tensão, ela praticamente não altera, e que a corrente altera. Né? E se eu continuar aumentando aqui a corrente, ela pode chegar a valores muito grandes, e a tensão praticamente não altera. Essa tensão aqui é chamada tensão de junção, que é uma característica que os semicondutores têm, semicondutores de junção, que quando ele é polarizado dessa forma, a tensão fica em torno desse valor aí, 0,68, 0,7, dependendo da potência do componente, é maior, né? Mas não é muito maior. Ela chega a 1 volt, um pouco mais, e para correntes exageradamente altas, na faixa assim, de 1.000 amperes, 2.000 amperes, nós até comentamos, ela pode chegar até 3 volts, mas pensa bem, o que é 3 volts para um circuito que tem uma corrente de mais de 1.000 amperes? Então, o diodo, com esse tipo de polarização, ele é um componente que apresenta entre seus terminais uma tensão muito baixa e uma corrente que não depende dele, né? Depende do circuito, né? Depende da carga do circuito, depende da resistência do circuito e da fonte do circuito. Porque quando eu mantenho essa tensão aqui constante e vario o potenciômetro, eu estou variando características do circuito, impondo ao circuito correntes que o diodo não limita. Né? Se tem um componente que mantém a queda de tensão de 0,68, ele não está limitando a corrente. A corrente não está dependendo dele, está dependendo da fonte do potenciômetro. Né? E ele não altera nada, né? Ele está lá. A única coisa que eu interfiro é que em mim vai ter uma queda de tensão de 0,68, por exemplo. Né? Eu vou variando a tensão do circuito ou a resistência do circuito, a corrente vai variar. O diodo ideal é aquele que tem essa tensão desprezível, 0, né? E a corrente, como se diz, não depende dele, né? A corrente depende do circuito. Então, ele funciona como uma chave fechada, né? Um interruptor fechado. Ele permite a corrente sem interferir no valor da corrente. Né? Isso é o diodo ideal. Esse diodo aqui, ó, não é ideal, por quê? Porque ele interfere um pouquinho, como? Com essa queda de tensão, mas quando ela é muito pequena, você pode desprezar. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com diodos 100 volts, 200, 300 volts, eu vou continuar tendo a tensão pequenininha. Aí que ele fica mais desprezível ainda, essa queda de tensão fica mais desprezível e mais se aproxima do diodo ideal. Agora, vamos ver o caso da polarização contrária. Isto é, eu vou inverter a bateria. Então, eu já desenhei aqui, para eu não passar vergonha perto de você, ficando mexendo com esses fios aqui, e o Chico rindo de mim. Então, eu já desenhei com ela invertida aqui, ó.
peguei o negativo, liguei lá na mesma parte do componente que eu tinha ligado antes, que é o diodo. Negativo vai no anodo, aqui, ó, e o positivo, por baixo aqui, o vermelhinho, vai na parte de baixo, que é o catódo. Quer dizer, eu fiz exatamente igual eu fiz com o diodo Zener, né? Mesma coisa. Vamos pôr para simular. Deixa eu... Então, vamos lá. Corrente, vou pôr na escala de 20 miliamperes e a tensão na escala de 2 volts. Mesma coisa que aconteceu lá. Corrente negativa e tensão negativa. Mas olha só uma diferença que está tendo aqui, ó. Eu estou com a bateria de 9 volts. Veja bem o que está acontecendo. A bateria de 9. A corrente está praticamente nula. Eu posso até diminuir a escala aqui para vocês verem o valor dela. Aqui, ó. Vou pôr na escala de microampere aqui, ó. Está com menos 2,5 microampere. Confira aqui agora. Estou na escala de 200 micro. Tá? E está dando 2,5 microampere. Negativo. Qual que é a tensão? 8,99. Quer dizer, praticamente 9 volts. O que eu concluo disso? Que a corrente é tão pequena que eu posso desprezar, de tal forma que a tensão da bateria fica toda no dispositivo. Por quê? Porque se a corrente é tão pequena passando por aqui, a queda dela no potenciômetro é desprezível. Eu nem sei qual que é o valor do potenciômetro aqui. Eu vou lá, aqui, ó, o valor do potenciômetro está 60% do valor dele, mas vamos pôr 100%. Começar com 100%. A corrente não variou, né? E a tensão continua a mesma. Então, anota esses valores aí, ó. Primeiro valor para 100% do potenciômetro, a tensão é 8,99. Menos 8,99. E a corrente, menos menos 2,5 microampere. Eu não vou fazer, não precisa de fazer para muitos valores, não. Para ganhar tempo, eu vou passar direto para 50%. Olha lá, não houve mudança nenhuma. Continuou com os mesmos valores. A corrente continuou lá, quase nada, né? E a tensão continuou, digamos assim, tudo, que é os 9 volts, 8,99. Vamos fazer para um valor menor ainda do potenciômetro, ver o quanto que pode variar quando eu coloco a resistência muito pequenininha. Por exemplo, 10% do valor. Né? A corrente, ela não variou. Cara. E a tensão arredondou, estava menos 8,99, passou para 9. Quer dizer, praticamente não variou. Né? Qual que é a conclusão, tecnicamente falando? Que não importa qual que seja a resistência que está em série, né, ele não vai conduzir. Por quê? A corrente é desprezível. Cara. Se ele não vai conduzir, a corrente aqui não é considerada, a tensão fica toda no componente. Essa corrente muito pequenininha aqui, é chamada de corrente de fuga do componente. Em tese, ele não está conduzindo, é uma corrente totalmente desprezível para as aplicações dele. Então, ele pode ser considerado como um circuito aberto, como uma chave aberta. Aí eu posso tirar duas conclusões. Eu tenho aqui um componente que, dependendo da polarização, pode ser considerado como uma chave aberta ou chave fechada. Quando eu coloco o positivo no anodo, a chave está fechada. Chave fechada significa curto-circuito. Ele não limita a corrente, exceto pela pequena queda de tensão sobre ele, que eu vou desprezar. Idealmente é zero. E quando ele é polarizado ao contrário, eu inverto a polaridade e passo a chamar de polarização reversa, ele não conduz. E vocês estão vendo, é uma corrente de 2,5 microampere, é praticamente nada. Portanto, a tensão fica toda nele. Qualquer componente que você, num circuito, não permite passar corrente, é uma chave aberta. Entendeu? Se a chave está aberta e não tem corrente no circuito, não tem queda de tensão. Lá do Kirchhoff, que o Francisco e os outros professores falaram com vocês lá, né? Não tem corrente no resistor em série, que no caso é o potenciômetro, não tem tensão. Se não tem tensão no potenciômetro, onde que está a tensão da fonte? No componente, na chave, ou no diodo.
Então, esse diodo aqui, esse componente aqui, ele é um componente que, ele, dependendo da polaridade, ele conduz corrente ou não conduz corrente, né? São as duas coisas mais importantes, ou conduz ou não conduz. O que define isso? É a polaridade, só a polaridade. E, como eu disse, existem vários tipos, né? Eu dei uma olhadinha na internet, eu pus um aqui para vocês verem. Aqui, ó. Isso aqui é um diodo igualzinho o primeiro, igualzinho aquele outro que nós usamos nas medidas em termos de funcionamento, só não é em termos de característica. Por quê? Porque, olha aí, ele tem um encapsulamento, isto é, o invólucro dele, a estrutura dele é metálica, né? Ele tem um terminal anodo e um terminal catodo, né? Esse aqui ó, pelo símbolo aqui, deve ser o catodo, e a rosca aqui, ó, tem uma rosca e uma porca, né? E uma mola, que isso é uma mola para apertar, né? É o anodo dele, né? Então, é para potência grande, né? Por quê? Porque ele tem condição de dissipar dissipar mais o calor que é produzido dentro dele. Os diodos de potência, eles são assim, eles têm um encapsulamento, um invólucro, de tal forma que ele possa pôr para fora dele o calor que é produzido lá dentro dele, né? Por quê, gente? Porque o diodo propriamente dito, o semicondutor que constitui o diodo propriamente dito, ele é extremamente pequeno, na ordem de micrômetro, tá certo? E lá naquele lugar é que é produzido o calor, que é dado pela potência elétrica desenvolvida sobre ele. Então, tem que tirar aquele calor dali para ele não queimar. Aí tem um processo muito específico, né, de condução do calor para fora do componente. E esse aqui, por exemplo, utiliza o metal, né, e isso aqui para difundir mais o calor sair antes de queimar o componente. Bem, continuando a nossa história aqui, né, vamos ao componente 4. Eu nem sei, esqueci qual que é o componente 4, mas vamos fazer a mesma coisa que fizemos antes. Esse componente 4 é melhor falar antes de fazer a prática, tá, gente? Olha aqui o que ele é, ó. Isso aqui, ó. Esse componente aqui é chamado esqueci o nome mais técnico para ele aqui. Light, né? Light Dependent Resistor, LDR. Ele tem vários formatos. Aqui tem uma outra forma dele também, que você já deve ter visto mais nessa forma aqui, ó. Tá vendo? Esse componente, ele tem dois terminais, isso que eu estou mostrando aqui é um terminal e aqui é o outro terminal. Esse negócio em forma de serpentina que existe aqui, ó, estou circulando aqui, ó, é um material semicondutor sensível à luz. E ele fica em forma de serpentina, principalmente para concentrar esse componente numa região menor, porque se eu não fizer, ele fica compridão, né? E ele ficando com essas dimensões concentradas, eu posso aplicar a ele um feixe de luz mais concentrado e aproveitar melhor a luz aplicada nele. Você sabe que a luz, geralmente, ela é difundida, né? Então, se eu a concentro, eu aproveito mais a luz, isto é, a quantidade de energia que ela está transportando. E quando eu aplico a luz sobre esse componente aqui, sobre essa parte que está em forma de serpentina aqui, a sua característica elétrica resistiva varia. Então, ele é um componente, é um resistor, né? Um resistor dependendo da luz, dependente da luz. No escuro, sem luz nenhuma aplicada sobre ele, a resistência dele é quase infinita, ela é extremamente alta. Por quê? Porque não tem nenhum elemento físico, tipo luz, calor, etc., considerado, para fazer variar a resistência dele. Então, é a resistência natural de um semicondutor, que depende das dimensões físicas dele, né? No estudo mais apurado, a gente pode mostrar para vocês que o comprimento do resistor é a distância entre as duas
placas metálicas aqui, ó, eu vou aumentar aqui, ó, o comprimento dele é a distância entre esse ponto que eu pus a seta aqui, não sei se vocês estão enxergando, e aqui, ó, e esse outro lado, porque a corrente passa aqui, ó. Então, ele tem um comprimento pequeno. Agora, e a seção transversal dele? É a largura disso tudo aqui, ó. Se você analisar, esticar isso aqui, você vai ver que o comprimento dele é pequenininho, mas a largura é grande. Isso é feito de tal forma a pegar uma resistência de um dispositivo, de um elemento físico, semicondutor, que é extremamente alta, e ela ter valores práticos, né? Como é que é feito isso? Diminuindo o comprimento e aumentando a seção transversal. É a segunda lei de Ohm, né? Então, o formato justifica isso. Agora, quando você aplica a luz sobre ele, aquele componente recebendo a luz toda sobre ele, ele vai ter uma resistência variável, modificada, né? E como é que eu fico sabendo aqui, ó? Quando eu dou um clique aqui no componente, aí já na simulação fica mais fácil de mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Eu vou poder ajustar. Observe que o que está mostrando aqui, ó. Está mostrando que eu estou aplicando a esse componente, eu já ajustei aqui, ó, 861,9 lux. Lux é a intensidade, é a grandeza, é a medida que indica a intensidade da luz por unidade por unidade de área, onde estou aplicando aquela luz. Tem duas unidades de luz, eu aconselho vocês pesquisarem. Um é o lumens, que é a quantidade de luz produzida, né? Depende da potência da fonte luminosa. E lux é a relação entre essa potência, o lumens, e a unidade de área, tá certo? Então, considerando que eu estou aplicando esse componente aqui, essa quantidade, isto é, 861,9 lux, quer dizer, digamos que eu pus a lanterna virando para ele lá, e a quantidade de luz que eu apliquei naquela areazinha dele lá que eu mostrei para vocês é igual a 861,9 lux. Né? Qual que é a resistência dele? Olha aqui, 7,20. Então, para essa quantidade de luz, ele está com essa resistência aqui, tá certo? Se eu não modificar a quantidade de luz, essa resistência não modifica também. Então, nós vamos fazer a prática de hoje considerando isso aí, ó, que eu tenho um componente que tem uma resistência fixa de 7,29K, porque a quantidade de luz que eu estou aplicando a ele é fixa também. Depois eu vou variar essa quantidade de luz, vocês vão ver que a resistência vai variar também. Então, vamos lá. Eu estou com uma resistência, repetindo aqui, ó, do componente, de 7,29K para uma quantidade de luz equivalente a 861 lux. Tá? Aí eu vou fazer como fizemos para os outros componentes. Eu vou ajustar o potenciômetro. Primeiro eu conferir a bateria aqui, se ela está ajustada para ideal. Está. Vou colocar alguns valores de potenciômetro aqui. Vou começar com 100%. Então, o potenciômetro que eu estou usando, olha aqui, é um potenciômetro de 15K, eu estou colocando, então, um potenciômetro de 15K em série com aquele resistor que eu falei o valor para vocês ali. Nesse caso, a corrente medida lá, e a tensão por na escala de 20 e a corrente na escala de 20 miliamperes. Aí nós temos esses valores aqui, ó. Corrente medida 0,40 miliampere e a tensão medida 2,94. Eu vou fazer com menos valores, porque o tempo está pouco, mas eu poderia fazer para vários valores e vocês montariam uma curva mais precisa, né? Mas como ele é um resistor, né, sabe que a curva do resistor é uma reta, 2 pontos definem uma reta, bastaria 2 medidas, né? Mas eu vou fazer umas 4 para comprovar que a resistência dele é fixa. Então, eu vou fazer, por exemplo, para 60%. 60% do valor do potenciômetro. Já anotaram para 100, agora para 60. A corrente é 0,55 mili
e a tensão 4,2. Se você dividir esse 4,2 por 0,55, vai dar aquela resistência que nós falamos para vocês lá. Então, repetindo, a corrente 0,55 e a tensão 4,02. Vamos fazer agora para 15%. Cortar muita medida aqui, pronto, fica mais fácil. Aqui, ó. A corrente, ajustei o potenciômetro e a corrente passou a ser 0,94 mili e a tensão 6,87 volts. O último valor, eu vou pôr 0 lá no potenciômetro, porque não tem problema. O elemento é resistivo, né? Eu posso pôr 0 no potenciômetro. Olha lá, com 0 no potenciômetro, a corrente ficou sendo igual a 1,24 e a tensão 9 volts. A tensão teria que ser 9, né, gente? Já que o potenciômetro está com 0 ohms, então não tem queda de tensão, a tensão da bateria vai toda lá para o resistor, né, para o LDR. Você pega aquela tensão 9 e divide por isso aqui, 1,24, você sabe a resistência dele, que vocês vão ver que ela é constante, tá certo? Então é isso. Agora, vamos passar para ele mesmo com outro valor de luminosidade. Então, veja bem, o mesmo componente, só que agora eu vou ajustar para... Deixa eu colocar ele simulando, fica mais fácil de enxergar. Olha, está no mesmo valor, né? Deixa eu conferir só o anterior aqui. Eu vou fazer de novo lá. Eu vou ajustar ele de novo para nós aqui. Ele está com 859 lux e uma resistência de 7,86. Só um pouquinho aqui, gente. Eu acho que eu me perdi aqui. Ó. Esse caso aqui, o anterior, eu acho que eu fiz do mesmo jeito, 861. Então, as medidas que eu fiz para o caso anterior são as que eu estaria fazendo agora. Isso é porque eu sou uma planta mesmo, cara. Eu vou ajustar ele para o valor que eu queria que fizesse no primeiro caso. No primeiro, eu queria que ele tivesse uma resistência mais alta. Isso é por causa da escala do gráfico que vocês vão montar, para vocês não ficarem com dificuldade. Esse aqui eu vou ajustar a quantidade de luz dele. Eu vou colocar 812 lumens, lux, 812 lux aqui, ó. Vamos fazer para esse caso, 812. Com 812 lux, opa, vai ali de novo, 812. A resistência passou para 17,63. Então, vamos passar limpo aqui, ó. Antes eu fiz com 859 lux, e a resistência ficou igual a 7,86K. Agora nós vamos fazer tudo de novo para 812 lux, quer dizer, eu coloquei uma quantidade de luz diferente, né? Ficou um pouquinho maior, e se a quantidade de luz fica maior, né? Menor, desculpe, era 859, agora é 812. Acho que o feriado está mexendo com a minha cabeça. Então, veja bem, para não fazer confusão. Antes eu ajustei para 859 e a resistência foi 7,86. Agora eu vou ajustar para... Ajustei para... Vou mostrar aqui, ó. Oh, Jesus. Como eu disse... Eu vou ajustar agora para 812, quer dizer, menos luz,
e a resistência, por isso, já que é menos luz, ela vai aumentar, ela vai ser 17,63. Então, vamos fazer para a situação, tá, gente? Escuta aí, eu estou meio perdido aqui, é muita coisa fazendo ao mesmo tempo. Então, eu estou com o mesmo componente, apliquei uma outra quantidade de luz menor, e a resistência dele aumentou, e ela ficou igual a 700, aliás, de novo aqui, ó, ficou igual a 17,63. Então, vocês vão enxergar aqui, eu tenho um resistor na minha frente de 17,63, tá certo? Só isso, você tem um resistor de 17,63K. Aí eu vou ajustar o potenciômetro, uns 2 ou 3 valores aqui, já que é um resistor, por exemplo, para 100. Para 100, ajustando aqui o medidor na escala de 20 micro, e o voltímetro para a escala de 20 volts, eu tenho esses dois valores aí, ó. Diferente do anterior, porque agora a resistência do componente ficou diferente. Ficou quase o dobro, ou mais do que o dobro do caso anterior. Então, a corrente foi 0,28 e a tensão 4,85. Vou fazer só para mais dois valores aqui do potenciômetro. 70%, por exemplo. 70% do potenciômetro, a corrente passou para 0,32 e a tensão sobre ele de 5,63. Mais um último valor aqui. Vou pôr um valor tipo 45%. Não importa aqui o valor, eu só quero traçar um gráfico. Então, olha aqui, com esse novo valor do potenciômetro, a corrente passou para 0,37 e a tensão para 6,5. De posse desses valores, vocês vão traçar as curvas características para uma quantidade de luz e para uma outra quantidade de luz. Certo? Só isso. Vocês vão, no mesmo gráfico, né, no mesmo papel gráfico, na mesma escala, se for possível, vocês vão desenhar duas retas. Vai dar reta porque é conclusivamente reta, né? Mas vocês vão traçar duas curvas características que serão retas, uma para uma quantidade de luz, outra para outra quantidade de luz, para vocês perceberem que, pela inclinação da reta, a resistência do componente varia com a luz. E para finalizar, gente, só tem um minuto, nós vamos fazer agora, se der tempo, para esse outro componente aqui, acho que já fizemos, né, na aula passada. Né, Tá, ô Chico, brigadão, hein. Na aula passada do noturno, você me lembrou, e eu parei a gravação, na hora que eu procurei a lista de chamada, não achei, acho que eu não fiz, não. Hoje não vou esquecer, não. Ô, gente, acho que nós já fizemos para esse componente na aula passada, não já? Vocês lembram? Você lembra, Chico? O LED? Acho que da última vez a gente tinha parado no diodo, professor. Então vamos fazer. Não, eu não lembro, não. Tá, então vamos fazer para o LED. Então, o LED, o que é um LED? É um diodo também. Qual que é a característica diferente dos dois diodos? Quando circula a corrente por ele, ele emite luz. Tá certo? Todo semicondutor, todo diodo emite luz, tá, gente? Só que o LED tem uma diferença dos outros, duas diferenças. A primeira é que a luz que ele emite está na faixa visível, por isso é chamado de luz. Os outros diodos emitem fora da faixa visível, porque todos eles emitem radiação de uma forma ou de outra. É característico de qualquer componente que você cita os elétrons, e quando os elétrons voltam à camada normal, ele emite onda eletromagnética. Toda energia que ele recebe, ele devolve em forma de onda eletromagnética. Isto é, uma onda semelhante ao que a gente chama de luz, né? Qual que é a característica? Tem amplitude, frequência, etc. Né? E a frequência daquela onda está relacionada ou indica uma certa cor. Né? Uma luz é uma onda eletromagnética que tem poder de sensibilizar a nossa retina e nos causar a impressão de visão. Né? O infravermelho é igualzinho a uma luz qualquer, só que a faixa é visível. O nosso olho não percebe.
né? Mas a nossa pele percebe. Por quê? Porque ele modifica coisas na nossa pele e nos dá a sensação de calor, né? E outras frequências, etc, etc. Vocês já estudaram isso em física, né? Dependendo da frequência da radiação emitida, você pode enxergar uma luz ou não. O diodo LED, ele é feito com elementos semicondutores que a onda eletromagnética produzida na junção, ela é visível, ela dá sensação de visão para a gente. E as cores são aquelas básicas, o amarelo, o azul, o vermelho, o violeta, entendeu? E ele tem a outra característica, né, que a luz que é produzida lá, ela é acessível, ela sai do componente. Então, ele é feito com invólucro transparente e, às vezes, até com uma lente, né? Essa parte arredondada aqui, uma lente divergente, né? Para que a luz produzida lá possa sair divergindo, né? Saindo várias direções, ou então não tão divergente, depende da forma dele. De qualquer maneira, é um diodo, entendeu? E ele tem, diferente do outro diodo, é que a tensão da junção dele é um pouquinho maior, né? E ele não suporta correntes grandes. Basicamente é isso aí, tá? Alguma pergunta? Parece que um rapaz aí quis perguntar. Então, vamos fazer só para alguns valores aqui. Já sabemos como funciona o diodo, né? Então, estou na última tabelinha aí, né? A resistência que eu coloquei aqui no potenciômetro é de 1,5K, tá certo aqui, ó. O potenciômetro está ajustado para 1,5K, quando tiver 100%. Fazendo, então, com 100%, eu tenho uma resistência de 1,5K. Nesse caso, olha o valor da corrente, ó, 4,9 mili, e a queda de tensão sobre o componente, 1,6. E a polarização é direta, que é o positivo da fonte vai no anodo dele, tá? O anodo é o terminal maior dele, esse aqui é o terminal maior, tá? Esse terminal menor aqui, chanfrado, é o catodo. Você observa que não tem, esse lado de cá, da direita aqui, ó, não tem aquela partezinha, tem um chanfro aqui. É uma maneira de você garantir que não vai inverter a polaridade dele. O LED não aguenta tensão reversa não, tá, gente? Normalmente é 3 volts, 5 volts. Se passar dessa tensão, ele vai queimar. Então, ele está devidamente polarizado, isto é, o positivo ligado no anodo e o negativo no catodo, e eu ajustei o potenciômetro para uma corrente de 4,9 miliampere e a tensão foi 1,6. Agora eu vou fazer uma variação razoável aqui, eu vou pôr 50% aqui. 50% por falta de tempo, senão a gente ia fazer para mais valores ainda. Olha ali, a corrente passou para 8,87, aumentou razoavelmente. E a tensão também aumentou, né? Não tanto, mas aumentou. Como qualquer diodo polarizado diretamente, a tensão varia pouco, né? Se você lembrar do diodo retificador e do diodo Zener, essa tensão aqui estava na faixa de 0,6, 0,7. Depois vocês podem conferir lá. Aqui já passou para 2 e tanto. A tensão no LED é maior, muitas vezes maior do que do diodo comum. Isso é em função da natureza, das características físicas dele, e geométricas também. Vamos aqui passar para um valor, digamos, 30%. Olha, a corrente já está com 13,15 e a tensão já está com 3 volts. LEDs trabalham com tensões razoavelmente altas, e isso depende da cor também, tá? Vocês poderão fazer uma pesquisa na internet, vocês vão ver que a tensão sobre o LED depende da cor dele, né? Tá certo? Tem LED com cor tal, tensão tal, tem LED com cor diferente, tensão diferente também. Sempre mais nessa faixa aí, ó. Então, anota aí, para uma corrente de 13,15, a tensão foi 3,01. Fazendo para mais um valor, digamos 15%, a tensão no LED já está lá na frente, 4,25, muito alta, tá, gente? Esse é um LED de tensão alta. E a corrente? Extrapolou a escala, eu vou aumentar a escala para ver até onde que ela extrapolou, já está 20 miliamperes. Tá? É uma corrente razoavelmente, digamos assim, normal para diodos LEDs, assim como essa tensão aqui. A tensão não, ela pode ser menor para alguns LEDs, tá? Vamos fazer para um último valor aqui, ó. 5%. A tensão está com 3, a corrente, desculpa, 33,1. Vou repetir, ó.
Ajustei de novo o potenciômetro, a corrente subiu para 33,1 mA e a tensão já está alta, altíssima, inclusive, aqui. Tá? Mas é uma característica, né? Eu estou achando ela pessoalmente muito alta, mas o simulador está indicando isso aqui para nós, não vou discutir com ele, não. Mas na prática é menor do que isso. Vocês vão pesquisar, vou até pedir para vocês pesquisarem, tipo assim, faz uma tabelinha lá e coloca lá, diodo amarelo, qual a faixa de corrente, qual que é a faixa de tensão, pega lá o diodo verde, LED verde, faça isso para vários valores, vocês vão relacionar melhor que está aqui do simulador e vão entrar em contato com essas características, né, do componente que é extremamente usado. E para finalizar, coloquei um exemplo aqui, só para ilustrar, que eu falei que ia fazer, de um LED aqui, ó. Isso é uma lâmpada que está sendo muitíssimo usada, substituindo as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas LED. Né? O que ela tem? É um bulbo, né, de vidro, lá dentro tem aqui, olha aqui, vários LEDzinhos, muitos LEDs, normalmente ligados em série, e um circuito eletrônico para fazer a conversão da tensão de entrada, que geralmente é 127 ou 220 volts, para as tensões que esses componentes trabalham, né? Porque esses componentes aqui trabalham com tensões de 0, de 1, alguma coisa, 2 volts, 3 volts, né? E como são vários em série, precisa de tensão maior, mas aí a natureza da lâmpada, a potência dela, por exemplo, vai indicar quantos LEDs tem, qual que é a tensão real que eu preciso, além de ser uma tensão contínua. Então, isso aqui é um conversor que transforma tensão alternada em tensão contínua e estabelece um valor para a lâmpada acender com aquele brilho específico que ela vai produzir. Isso aqui nada mais é do que um circuito eletrônico, que tem transformador, tem capacitores, olha o tamanho desse capacitor aqui, isso é um capacitor eletrolítico, né? E os LEDs. Então, ele retifica, estabiliza, né? Mantém um valor, liga a tensão lá no LED, o LED vai acender. Você ligou 120 aqui, o LED vai receber lá aquele 2 volts, 3 volts, depende de cada um deles, e ele vai acender. Com característica importantíssima, várias, né? Uma delas é que a corrente é bem pequenininha comparada com as correntes de lâmpadas incandescentes. Com isso, há uma economia muito grande de energia, mesmo porque também o LED não esquenta, o LED trabalha frio, não há perda de calor, né? Além, é claro, de que a durabilidade é muito maior, né? Você não fica esquentando, esfriando, como você sabe, né? Não há choque térmico, então a durabilidade é muito maior. Beleza? Bem, gente, eu vou voltar aqui, eu quis mostrar para vocês, mais do que fazer curva característica, vocês entrarem em contato com componentes, né? E é um dos objetivos dessa nossa disciplina, que é progressivamente vocês irem entrando em contatos com os componentes da eletrônica, que vão estudar, deixa eu fazer chamada aqui, opa, vocês vão estudar durante o curso, né? A gente, no primeiro ano, dá alguns teoremas básicos para vocês, e vocês vão depois estudar melhor esses componentes e aplicar os conhecimentos. Então, alguém perguntando aqui se a aula está sendo gravada, até o momento, sim, vou parar agora. Pronto.